dia, é um prazer receber Célio Fernandes, do Conselho Fiscal da Anfarmag. Seja muito bem-vindo, uma figura aqui bastante conhecida, né, de todos os associados, dirigentes, e que tem muito a nos contar sobre a história também da entidade e a sua importância para o setor magistral. Seja muito bem-vindo e é uma alegria recebê-lo. Muito obrigado pelo convite, é uma honra para mim estar aqui. Assim, quase 40 anos de história aí, né? Eu entrei um pouquinho depois que a Anfarmag foi fundada, já por influência do Elpidio, que é tio da minha esposa e, enfim, nos conectou aí com esse segmento e ele diz, olha, no setor é importante você estar conectado com o associativismo. Isso eu já tinha, né, historicamente eu sempre fui de movimentos estudantis, né, alguns movimentos até políticos e então a participar da Anfarmag já foi algo bem significativo no início da trajetória profissional, né, como farmácia. Minha farmácia está em Cuiabá, tem 38 anos e lá a gente desenvolveu uma história de desenvolvimento da visitação, de fortalecimento da prescrição magistral e de mostrar assim, que é possível, em qualquer lugar do país, você construir, né, uma relação forte com prescritores, com os clientes, incentivar algo que na época assim, era relativamente novo, difícil, né? Tinha que praticamente ensinar os prescritores. Conseguimos fazer isso e a participação na Anfarmag, ela vem desde então. Eu exerci diversas funções dentro das diretorias, né? Fundamos a Regional Mato Grosso em 1995. Foi... Pessoal, para quem ainda não conhece o Célio, difícil, mas para quem está chegando agora, está se associando, Célio estava contando aqui para a gente que ele se envolveu na fundação de 3 regionais na Anfarmag, é isso, Célio? Conta um pouquinho. Na verdade, assim, a gente já estava, foi até na gestão do Elpidio como presidente, ele estava abrindo para as regionais. A primeira regional foi criada no Rio de Janeiro, a segunda no Rio Grande do Sul e a terceira foi a do Mato Grosso. Então, só tinha eu de associado lá, então eu fui juntar a diversas farmácias. Foi um momento importante de começarmos um relacionamento entre as farmácias, isso existe até hoje. A regional tem lá hoje a Mara na presidência e esse papel, assim, até hoje eu procuro sempre estar dando um apoio, sendo um elo de conexão, né, da regional com a nacional. Eu faço parte do conselho da Copermag também, então a gente junta tudo aquilo que tem a ver com o processo de sustentabilidade, de melhoria do ambiente magistral, que é um trabalho que a Anfarmag desenvolveu brilhantemente ao longo desse tempo, né? Se hoje a farmácia de manipulação no Brasil é referência mundial, deve muito disso à Anfarmag, ao trabalho de todos aqueles que passaram no passado e que estão atualmente na Anfarmag fazendo um trabalho fantástico. E também a todo o ecossistema que se desenvolveu em torno disso. Porque o primeiro ponto é assim, a gente fala do regulatório, né? Então a Anfarmag trabalhou muito para que fosse possível a farmácia operar nesse modo que está aí. E mostra que é possível fazer isso com segurança, é possível demonstrar isso tanto para o prescritor quanto para o cliente, que o medicamento magistral é confiável, é seguro, tem qualidade, tem procedimentos robustos por trás, tem segurança, tem eficácia, e aí a gente vai conquistando o mercado e hoje a gente tem aí no panorama, né, todos os números que revelam a potência desse setor para o país. Que inclusive na pandemia, assim, todo mundo percebeu o quanto a farmácia de manipulação era essencial, porque nós podemos servir e atender muitas demandas que na indústria não foi possível ser atendido. Então, esse conceito ele foi criado graças a todo esse ecossistema que hoje aqui na feira a gente percebe o quanto ele é robusto, o quanto é forte e significativo para N setores, né? Fala um pouco desse ecossistema, né, que a gente está ouvindo muito essa palavra aqui na Consulfarma,
O que ele envolve, né? Como que é essa cadeia de parceiros, fornecedores, associados? Sim. Conta um pouquinho pra gente, como funciona. Então, esse conceito ele é importante porque quando a gente associa o termo de sustentabilidade, fala, bom, se eu preciso ser sustentável, eu preciso unir todos os elos da cadeia numa relação de ganha-ganha. Né? Então, vamos pensar assim, basicamente, os elos. Eu tenho o cliente de um lado, a farmácia no meio, o prescritor do outro. Tá? Então, o cliente procura a farmácia, eu procuro o prescritor gera uma receita e chega na farmácia. Para fazer essa receita, eu preciso de insumos. Aí entra uma cadeia de fornecedores, de embalagem, de insumo. Entra toda a cadeia de serviços prestados à farmácia para que ela realize esse trabalho. Então, todas as análises, controles, todos os equipamentos que são necessários para a farmácia. Aí tem os contextos de quem está ali no mercado para capacitar, para oferecer uma competência melhor, para ajudar na gestão, para ajudar na área técnica, enfim, tudo isso está associado. Então, esse ecossistema, ele envolve todas as pessoas, todos os parceiros, né, as empresas, que elas se conectam de alguma forma com a prescrição magistral, com o medicamento manipulado. E quando eu enxergo tudo isso como uma necessidade de que cada elo desse ecossistema ele seja visto, seja fortalecido e seja engajado dentro do mesmo processo, então eu estou fortalecendo o setor como um todo. Aí a gente fala, estou fortalecendo o ecossistema como um todo. E hoje a Anfarmag tem feito isso muito bem também, conectando, né, desde o consumidor, mostrando a relevância e a importância do produto manipulado, o quanto ele é importante para a individualidade, né? Cada ser é único. Então, por que o seu medicamento tem que ser aquele da caixinha? Então, nós advogamos sempre que qualquer pessoa merece ser tratado com um medicamento personalizado, aquele que tem o seu nome, que tem o nome do seu prescritor ali na caixinha. Sim. Me fala um pouquinho sobre a importância do associativismo, né? Agora, voltando um pouquinho de novo, né, na sua trajetória, você estava comentando que vocês eram em poucos ali, né, no início da Anfarmag, e já tinha, né, muito forte em você esse espírito, né, de contribuir, de se juntar, né, de se unir. Fala um pouco, né, você sentiu isso mesmo lá atrás, né, porque hoje é muito forte essa palavra associativismo, né, no setor. Mas lá atrás, você já sentia isso, né, nos seus pares, nos seus colegas? E o quanto isso é importante até hoje sempre vai ser, né? Fala um pouquinho disso. Eu vou fazer paralelos, né, para mostrar, porque às vezes a pessoa fala em associativismo e ela pensa em trabalho e dedicação para alguma coisa que não é dela, tá? Nós somos indivíduos e como indivíduo eu tenho que cuidar bem, né, de mim mesmo. Eu não tenho governabilidade para cuidar nem do meu filho, né? Posso cuidar dele quando é pequeno, mas cresceu, já está grande, ele cuida dele. Então, essa individualidade, ela tem que ser respeitada e falar, olha, eu tenho que cuidar bem de mim. Só que se eu não cuido, não olho, não entendo que eu sou um ser social e que eu preciso do entorno, então como um ser humano, eu preciso das relações familiares, das relações de amizade, das relações tudo. Agora, como uma PJ, como uma empresa, eu não posso achar que eu sou o centro do universo e que eu vou sobreviver e eu vou resolver tudo sozinho. Então eu tenho que entender o seguinte, como é que o outro funciona? O que eu posso aprender com o outro? Não enxergar o outro como simplesmente um competidor que vai me destruir. Não, um competidor que vai me manter ligado, antenado, disposto a melhorar a cada dia. Eu não quero ser o melhor de todos, tá? Eu quero ser melhor do que eu amanhã. Então, quando eu penso nisso, eu começo a fazer conexões com pessoas e essas pessoas, de repente, elas entendem que
para que aquilo tenha uma estrutura, tenha uma governança, aí ele cria um outro CNPJ, que aí assim nasceu a Anfarmag. Nós precisamos ter um CNPJ, precisamos ter um cartão corporativo para não dizer é a minha farmácia, a farmácia do outro. Então, já tínhamos uma estrutura que falasse em nome de cada indivíduo. O que a Anfarmag fez, o que a Copermag faz, é uma estrutura para falar em nome de indivíduos. Essa estrutura, quando tem coesão, apoio, adesão de todos aqueles membros, tá? E aí fica um convite, aqueles que estiverem ouvindo que não são associados ainda. Pedir para essas pessoas, né, para esses colegas. O colega que tá fora desse sistema é porque ele não entendeu ainda o valor disso. Ele não entendeu isso ainda, não é por falta de informação, é por falta de interesse em aprofundar e reconhecer e até agradecer, porque se hoje você tem uma farmácia, se você pode ter um negócio aberto, isso só existe, essa possibilidade só existe porque no passado e mesmo hoje tem entidades que lutam, que fazem com que isso aconteça. Então veja, o associativismo é isso, e é um trabalho voluntário. É um trabalho voluntário. Quem está ali porque entende a necessidade de fazer essa relação. É lógico que tem pessoas que têm uma habilidade maior ou têm um gosto maior por fazer essa conexão, né? Eu tenho 2 filhos, o meu filho mais novo, ele é muito parecido comigo, ele gosta dessa coisa, dos relacionamentos e tudo mais, e ele que fez a sucessão minha na empresa. Meu filho mais velho, ele é mais tranquilo, é mais quieto, então ele não é um cara que vai entrar numa associação para ir ocupar um cargo de liderança, de nada disso. Mas ele é um cara que tem clareza de que ele deve estar junto. Pois é, e contribui também da sua maneira. Com certeza, todos contribuem, porque o número é importante. Quando a gente olha de novo para o panorama e vê a quantidade de associados que a Anfarmag tem, isso dá robustez, dá credibilidade, dá autoridade para a entidade ir num congresso e falar com um representante político para tomar uma decisão que seja favorável para todo mundo. Nós vamos ter aí, já estamos vivenciando a reforma tributária, e se não fosse a Anfarmag, cada empresário de farmácia de manipulação ia pagar de imposto, a partir do ano que vem principalmente, um volume muito maior. Então, todas as farmácias, seja associada ou não, já estão se beneficiando dessa luta, dessa articulação, desse movimento que a Anfarmag fez para que isso acontecesse. E aí, assim, menos imposto, é mais dinheiro no bolso, mais liberdade para a empresa fazer aquilo que ela quer fazer, para dar uma sustentabilidade maior. Então veja, só não enxerga a importância do associativismo aquele que está assim cego para isso e que só tem uma posição egoísta no mundo. E quem tem essa posição, realmente com o tempo o mercado vai ver que essa pessoa ela é desprezível e essa empresa vai fechar porque ela não consegue sobreviver isoladamente. Você consegue, Célio, pincelar alguns marcos dessa história aí de 40 anos na Anfarmag? Alguns pontos-chave? Você comentou da Copermag, por exemplo, que foi uma virada de jogo, né? Sim. Muitos comentam aqui mesmo nas nossas conversas no estúdio, o quanto foi um antes e depois, né? A criação da Copermag. Eu vou voltar até um pouquinho atrás, Luana, para dizer assim, no primeiro movimento da Anfarmag, quando a gente começou a se juntar, a gente entendia que era necessário ter uma entidade que falasse em nome de todos. Então nós já tínhamos isso, então não era mais o Célio que ia defender uma oposição, era uma posição frente à Anvisa, frente, que na verdade nem existia a Anvisa ainda, era a Vigilância Sanitária naquela época. Então, essa representação, essa formação de um grupo foi o primeiro ponto. Depois a gente entendeu o seguinte, esse grupo precisa ter parâmetros semelhantes de atuação. Então a gente começou a desenvolver políticas relacionadas com qualidade. Padronização e tal, e aí via o seguinte, que cada farmácia, a gente conversava, cada farmácia fazia de um jeito, então nós precisávamos de padronização. E nós fomos construindo isso juntos com o sistema para entender o seguinte, se nós vamos ser regulados, e a gente entendia que deveríamos ser, que seja uma regulação
onde nós possamos influir. Sim, e factível, né? E nós ajudamos a construir a RDC 33, lá atrás, isso na faixa aí de 1997 até 2000, tá? Que foi construído. Aquilo foi um marco divisor também, porque a partir de então a farmácia de manipulação ela tinha uma regulação, tinha elementos que podiam trazer uma padronização, um regramento de como funcionar. Isso é extremamente importante. E até hoje, né, é o que dita e consegue trazer uma segurança para as farmácias de uma forma geral. Ela sofreu modificações, né, na 67 e tem alterações constantes, mas a instituição está sempre junto para que a regulação ela não seja impeditiva do funcionamento. Aí, num determinado momento, a gente percebeu o seguinte, que o mercado estava seguindo por um caminho de concentração muito grande de poder. E aí nós entendemos que deveríamos ter um contraponto. Não é um contraponto para assumir o mercado, para tomar conta do mercado. Era um contraponto. Nós precisávamos ter uma válvula de escape. E aí foi criado a Copermag, com o objetivo de adquirirmos uma importadora e colocarmos a nossa cara. O farmacêutico atuando dentro do ecossistema de fornecimento de insumos, com toda essa leitura técnica que o farmacêutico tem e com um diferencial que no modelo cooperativista, o cooperado é o dono e como dono ele tem alguns benefícios. Então a Copermag está aí para trazer isso. A Copermag adquiriu uma empresa que se tornou Irial e que está hoje fazendo um papel brilhante. Se vê aqui na feira, ela está em pé de igualdade com qualquer fornecedor. Sucesso aqui, a gente tem um espaço, né, na frente do estande da Anfarmag e a gente vê a movimentação frequente aqui, né? Então é isso, e também foi um balizador, né, do segmento ali, das negociações, né? A própria Copermag, né, quando foi criada, ela meio que nivelou também, colocou um pé melhor, mais correto de igualdade, né? Eu não sei nem se é um pé de igualdade, mas assim, antes a gente não conhecia exatamente como que funcionava esse setor. Nós apanhamos um pouco, né? Eu falo porque eu estou no conselho lá desde o início. Então, apanhamos um pouco em relação ao entendimento. Tinha muita gente que tinha uma expectativa muito mais alta do que a realidade. Só que nós passamos a entender como é que funciona. Então, hoje, às vezes, quando tem um insumo que falta no mercado e o preço vai nas alturas, a Irial vai lá, busca trazer esse insumo e fala assim, bom, eu estou oferecendo isso aqui num valor que é um valor muito mais realístico. Quer dizer, não existe esse aproveitamento de uma lacuna do mercado para auto-benefício, falar assim, não, agora ninguém tem, só eu tenho, eu vou vender o preço que eu quero. Não, a Irial, ela consegue hoje ter uma clareza em relação a isso e o próprio mercado tem isso. Então, o cara vai lá e coloca o preço muito alto, o mercado, opa, né? Exatamente. Vamos entender, vamos né, correr atrás disso. E, Célio, profissionalmente e pessoalmente, qual a importância da Anfarmag na sua trajetória, né? De sucesso, como você mesmo falou, sua farmácia tem 38 anos. Sim. Né, de existência, mas no paralelo, qual que é a importância da Anfarmag, também trazendo para a pauta esses 40 anos da entidade? Veja, quando você faz parte de um movimento, quando você se envolve com N empresários de todos os lugares do país, você vai fazendo trocas, vai fazendo benchmark, vai fazendo uma reciclagem de... Pô, você está com uma dor aqui em determinado setor, você conversa e vê como que o colega lá do outro lado está tratando aquilo. Então, isso por si só já é um ganho extremamente significativo, porque todo encontro nosso não é só aquele bate-papo de saber como que está indo e tudo mais. A gente vai entrando dentro das dores, vai entendendo como é que você está lidando com uma situação ou outra e vai aprendendo e leva isso para dentro da empresa. Então a empresa aí evolui de uma maneira mais ágil do que se eu tivesse sozinho, distante disso. Esse é um ponto importantíssimo. Do outro lado, a gente começa a entender
tudo aquilo que está acontecendo, você se atualiza de uma maneira muito mais significativa para entender, para não ficar sofrendo sozinho de algumas coisas que são do mercado, é da dinâmica dessa interferência estatal que acontece no Brasil de forma muito absurda, né? Mas a gente vai lidando com isso e vai lidando e sentindo que assim, não estamos sós, tem um apoio para isso. Isso é extremamente significativo. E depois, quando a gente tem iniciativas dentro da empresa, por exemplo, a minha empresa foi a primeira farmácia do país movida 100% por energia solar. Que bacana. Tá? E isso você começou isso em que época? E foi em 2014 que nós montamos a usina, em 2012 houve a regulação da ANEEL. 2014 a gente já estava com uma unidade em construção, foi adotado o processo. 2015 que nós inauguramos. E aí em 2017 nós passamos a zerar 100% da emissão de gases de efeito estufa com a aquisição de créditos de floresta. Nós comprávamos créditos de floresta, tinha um selo com um QR Code no rótulo de cada produto, aquilo acrescentava cerca de R$1 no valor da fórmula, e a gente mostrava para o cliente, falou, olha, quando você está comprando aqui, você está ajudando a preservar essa floresta. Ele lia o QR Code e numa plataforma mandava ele com fotos e com características da fazenda que ele estava ajudando a prescrever. É um mecanismo totalmente rastreável, é uma metodologia que é internacional, quer dizer, toda regulada. E a gente até expandiu isso, veio até para a Anfarmag mesmo, nós colocamos essa possibilidade. Infelizmente, ainda o processo não desenvolveu como um todo, né? Hoje essa metodologia mudou, não é mais aquela questão do selinho e tudo mais, mas isso foi extremamente importante, porque eu particularmente, como eu estou no Mato Grosso, e a gente sempre foi muito criticado por ser um estado com muita queimada, muito desmatamento, isso, aquilo, e isso mostrava, de um lado, uma ignorância, porque tem muita crítica que é uma crítica meio que política, né? Ideologista, enfim, e a gente vê hoje, o estado tem 63% de áreas preservadas, né? E um estado que tem muitas ações de preservação. De comprovar, né? Quem está na ponta do que está sendo feito. Exato. Então eu lá no Mato Grosso falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa que mostre isso. E isso criou para a empresa uma pegada assim de empresa sustentável fantástica. Eu tinha evidência em veículos de comunicação do Brasil todo. Palestrava sobre isso. Até hoje a gente tem uma imagem assim, da farmácia mais sustentável do país por conta dessas ações. Além de outras questões que são as básicas de reciclagem, de tratamento de resíduo, de educação interna, de participação em eventos escolares, educacionais, enfim. Aí eu trago isso para a conexão da farmácia de manipulação, que eu falo, a sustentabilidade, ela começa com o indivíduo. Se eu tiver uma mentalidade de sustentabilidade com o meu corpo, com a minha vida, eu vou cuidar melhor do meu corpo, eu vou viver mais por mais tempo. Então, essa mentalidade de sustentabilidade que começa em mim, que hoje a gente chama de health span, sim, né? Longevidade. Hoje esse assunto já está no nosso dia a dia. Exato. Mas conectar ele com o tema sustentabilidade, você tem que dizer, porque aí você se conecta com o todo. Eu preciso ser sustentável, eu preciso desenvolver uma mentalidade de sustentabilidade para ser um indivíduo melhor para o mundo. Para que mundo? Aquele mundo que eu idealizo, que eu sonho, que eu acho que deve ser construído. Então, trazendo isso de novo para o contexto associativo, tá? Eu não posso ficar simplesmente cobrando que alguém faça alguma coisa para o mundo ser melhor. Pois é, exato. Você tem que já começar ali no seu, né, no seu círculo. Exatamente. Eu devo ser melhor para o mundo, eu devo ser um exemplo que agregue mais do que seja um problema para o outro, e fazendo isso, enfim, expandindo isso para outros patamares, né? A gente vai entrando no contexto de educação, vai entrando no contexto de política, isso se expande, fala, poxa vida,
é desenvolvimento de consciência, sabe? É subir de um patamar para o outro. Então, poxa, o papel que a gente desenvolve, eu falo, a farmácia de manipulação, ela permite isso, porque ela trata do indivíduo de forma personalizada. E isso faz uma diferença brutal. Quando a pessoa entende os conceitos, conecta todos os pontos, ela fala, pô, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Exatamente. E vamos também usar, né, tomar como case a sua farmácia. São 38 anos de história, lembrando, puxando um pouco os dados do panorama setorial, né, até essa edição mais recente, 2026, que está sendo lançada aqui na Consulfarma pelo Farmag. Os empreendimentos, né, as farmácias magistrais, elas são longevas, né? Também na contramão, né, de, infelizmente, a maioria dos negócios aqui no nosso país, mas são negócios que elas crescem, né, e se mantêm por muito tempo, por muitos anos. Né? Sim. A que você atribui isso, né? Além de, lógico, o potencial do setor, que também é evidenciado aqui nos dados do panorama, mas a que você atribui isso, né? Também é por conta desse terreno fértil que você falou, né? Que dá para trabalhar muitas frentes numa farmácia magistral? Eu acho que tem assim, o farmacêutico, via de regra, é quem está por trás da farmácia de manipulação. O farmacêutico, ele desenvolve, já na época de faculdade, uma espécie de paixão por produzir algo que vai gerar um benefício para o outro. E ele vai fazendo isso e aí transforma isso num negócio e isso vai por muito tempo para frente. Um problema que essa longevidade, que é saudável, traz é o processo de sucessão, porque a grande maioria das empresas são familiares. E hoje eu vejo muitos colegas sofrendo com o processo de sucessão. Tá? Um pouco disso, né? Até como que você administra isso, essa questão aí na sua farmácia? Então, lá somos eu e a minha esposa, que nos conhecemos na faculdade, em Curitiba, e fomos montar a empresa. Então, 38 anos, há cerca de 8 anos atrás, nós começamos a conversar, falei, escuta, o que a gente quer da vida? Né? Nós queremos viver sempre aqui dentro, envolvido com isso, porque é uma atividade que consome muita energia, ela é bastante complexa. E definimos o seguinte, não, queremos viver uma vida diferente, queremos fazer outras coisas, pensar de forma diferente, enfim, realizar outros sonhos que não apenas aqueles de produzir o produto manipulado. Então, começamos a construir um processo sucessório. E como temos 2 filhos, o primeiro convite foi a eles. E aí, nós temos esse negócio, vocês querem, acham que é interessante? Eles toparam, estão conosco até hoje. Hoje já os 2 filhos, eles é quem tocam a empresa. Nós fazemos parte de um conselho, damos um apoio, mas eles é quem tocam. E é lógico que aí isso dá mais condições para estar junto da Anfarmag, para estar junto da Copermag, né? Lá em Cuiabá eu participo da CDL, que é uma entidade empresarial também. E, então são coisas que eu gosto. Tenho um projeto de escrever livros contando um pouco de história, contando um pouco de também, conta modelo. Pro pessoal, né? Tem. Quem puder, e recomendamos fortemente que acompanhe. Isso, é um dos projetos já da fase pós-empresarial, né? Eu criei lá um podcast que está vinculado com a Biológica, chama-se Biologicast, no YouTube, no Spotify, você pode acessar, vai lá, eu entrevisto prescritores. É um trabalho que ele tem uma conexão muito boa, porque a gente vai entender a dinâmica do prescritor, as dificuldades que ele tem com os modelos mentais de paciente que quer um resultado, que não quer fazer esforço, da dinâmica dos tratamentos, tá? Enfim, é um espaço bacana que inclusive serve e ajuda para a construção do setor, porque a gente fala até que é o podcast de saúde personalizada, porque sempre tem uma pitada do contexto da personalização, seja no aspecto específico da prescrição magistral, mas é no aspecto do olhar, né? O médico que olha para o paciente com uma atenção, com o interesse genuíno de fazer algo
exclusivo para ele, ele faz uma diferença e o paciente percebe isso, e quem assiste o podcast também vai lá e começa a seguir o cara e começa aí querer fazer consulta com ele. Muito bom, Célio Fernandes, foi um prazer imenso recebê-lo aqui nos estúdios Vozes do Magistral. Muitas histórias maravilhosas da Anfarmag, e em nome também da entidade a gente parabeniza por esse momento, porque a história da Anfarmag é a sua história também. Com certeza, eu fico feliz de fazer parte disso, sabe? Que bom, parabéns e muito obrigada, espero que a gente possa ter muitos papos bacanas como esse aqui no nosso espaço. Com certeza, parabéns pela iniciativa, né? Dando vozes. Isso aí, você é uma voz muito pungente, muito válida, parabéns mais uma vez. Obrigado, tá? Muito obrigada.